Vinícius acelerava pela estrada de terra quente do interior de São Paulo, o ar-condicionado do seu SUV de luxo lutando contra o calor implacável da tarde. Ele voltava de uma reunião em Ribeirão Preto, satisfeito com mais um contrato fechado que engordaria sua conta bancária já milionária. O pensamento fixo era chegar em casa, tomar um banho e talvez ligar para a mãe avisando que estava de volta à cidade. Mal sabia que aquele dia comum estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. De repente, avistou uma figura ao longe, uma mulher de uniforme preto, suja de poeira, caminhando devagar com 3 crianças pequenas agarradas a ela. Algo na cena o fez reduzir a velocidade. Quando chegou mais perto, reconheceu imediatamente. Era Júlia, a babá que contratara 8 meses antes para cuidar dos filhos enquanto viajava a trabalho. E as crianças, eram Miguel, Pedro e Davi, seus próprios filhos. O coração dele disparou. Por que estavam ali, no meio do nada, a quilômetros da casa da avó onde deveriam estar? Vinícius freou bruscamente, o carro parando com um chiado de pneus na terra seca. Abriu a porta devagar, sentindo o ar quente invadir o interior refrigerado. Quando seus sapatos caros tocaram o chão, ouviu o som que o atravessou como uma faca, o choro abafado dos meninos, escondidos no corpo de Júlia como se ela fosse um escudo contra o mundo inteiro. Júlia estava parada, tremendo, os braços envolvendo as crianças com força. Os cabelos grudados na testa suada, o uniforme manchado de suor e terra. Ela não disse nada ao vê-lo. Apenas ergueu os olhos, e neles Vinícius encontrou não raiva, nem desespero, mas uma decepção tão profunda que o fez parar no meio do caminho. Papai, murmurou Davi, o caçula de 4 anos, com a voz quebrada. Não era um chamado alegre. Era medo misturado com súplica. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem. Deu mais 2 passos e parou a 3 metros de distância, sem coragem de se aproximar mais. O que aconteceu? Perguntou com a voz rouca. Júlia apertou os meninos contra si, sem responder de imediato. Foi Miguel, o mais velho, de 7 anos, quem se soltou do abraço e deu um passo à frente. Seus olhos vermelhos fixaram-se no pai com uma firmeza assustadora para uma criança tão pequena. A vovó bateu na gente. As palavras caíram como um raio. Vinícius sentiu o sangue gelar. O quê? Sussurrou, quase inaudível. Miguel continuou, as lágrimas escorrendo, mas a voz firme. Ela bateu na gente todo dia. Trancava a gente no quarto escuro quando chorava. Puxava nosso cabelo. Dizia que a gente era um peso, que a mamãe foi embora porque a gente era ruim. Jogou o prato de comida no chão e mandou a gente comer de joelhos. Batia com chinelo, com colher de pau, com o que encontrasse. E quando a gente pedia para parar, batia mais forte. Vinícius caiu de joelhos na terra quente, as mãos tremendo. Olhou para Júlia, implorando silenciosamente que aquilo fosse mentira. Ela balançou a cabeça devagar. Eu tentei te ligar, senhor Vinícius. Liguei 10 vezes por dia na última semana. Mas você nunca atendia. Quando consegui falar, você disse que estava ocupado, que eu deveria resolver sozinha, que confiava no meu trabalho e que não deveria incomodar com coisas pequenas. Ele fechou os olhos com força. Lembrava-se perfeitamente das chamadas ignoradas, das mensagens não respondidas. Estava em reuniões, jantares com investidores, compromissos que pareciam urgentes. Agora, tudo aquilo parecia insignificante. Eu não sabia, murmurou, mas a frase soou vazia. Júlia deu um passo à frente, ainda segurando Davi e Pedro. Ontem à noite, ela bateu no Davi com um cinto porque ele derramou água no chão. Quando tentei proteger ele, ela disse que se eu falasse alguma coisa, me demitiria e contaria para todo mundo que eu era mentirosa, que queria prejudicar a família. Vinícius olhou para o filho caçula, que chorava baixinho no ombro de Júlia. Viu o pulso roxo de Pedro, a camisa rasgada de Miguel, a marca de dedos no pescoço de Davi. A raiva subiu como uma onda, mas a culpa era ainda maior. Eu não aguentei mais, continuou Júlia, a voz tremendo. Peguei os meninos hoje de manhã, quando ela saiu pro mercado. Saí pela porta dos fundos.
Não tinha dinheiro para ônibus. Ela tinha tomado meu celular na semana passada. Então comecei a andar. Não sabia para onde. Só precisava tirar eles dali antes que algo pior acontecesse. 15 quilômetros. Sob o sol escaldante. Com 3 crianças pequenas. Vinícius olhou ao redor, percebendo a imensidão da estrada vazia. Você andou tudo isso? Ela sentiu devagar. Eu ia continuar até encontrar ajuda. Ou até desmaiar. Pedro falou, a voz fina e cansada. A Júlia é boa, papai. Ela não deixou a vovó bater mais na gente. Ficou na frente e apanhou no lugar da gente. Disse que se a vovó quisesse bater em alguém, que batesse nela, não na gente. Vinícius reparou então nos hematomas discretos na bochecha de Júlia, no antebraço roxo, nos arranhões nas mãos. A vergonha o consumiu. Eu sinto muito, disse, a voz fraca. Eu deveria ter escutado você. Deveria ter voltado. Deveria ter protegido meus filhos, e você não deveria ter passado por isso sozinha. Júlia não respondeu. Apenas olhou para ele com olhos cansados. Vinícius se levantou devagar, limpou as mãos na calça do terno e se aproximou dos meninos. Quando estendeu os braços, eles hesitaram. Miguel recuou. Pedro se encolheu. Davi escondeu o rosto no pescoço de Júlia. Eu vou consertar isso, prometeu Vinícius, a voz firme pela primeira vez. Juro para vocês. A vovó nunca mais vai chegar perto. E eu nunca mais vou deixar vocês sozinhos. Vou ser o pai que vocês merecem. Miguel olhou com desconfiança. Você prometeu voltar em 3 dias, e ficou fora 1 mês. Prometeu levar pro parque, e cancelou 5 vezes. Prometeu jantar com a gente, e nunca apareceu. Vinícius abaixou a cabeça. Não tinha desculpa. Entendeu que confiança não voltava com palavras. Olhou para Júlia. Você salvou meus filhos. Nunca vou esquecer isso. Vou fazer o que for preciso para compensar o que você passou. Eu não fiz esperando recompensa, respondeu ela. Fiz porque são crianças. Nenhuma criança merece sentir medo em casa. Nenhuma merece achar que é culpada por ser amada. Vinícius sentiu os olhos arderem. Vamos para casa, disse, apontando o carro. Vamos sair daqui. Vou resolver tudo. Dessa vez, não vou falhar. Júlia hesitou, olhando os meninos, mas assentiu. Vinícius ajudou a colocar as crianças no banco de trás. Júlia sentou ao lado, segurando a mão de Davi, que não a soltava. Ao ligar o motor, Vinícius olhou pelo retrovisor, os 3 encolhidos, olhos cheios de medo. A cena doía, mas ele precisava gravá-la na memória. Precisava lembrar do que permitirá por priorizar trabalho e dinheiro. Enquanto dirigia, Júlia quebrou o silêncio. Eu não volto para aquela casa enquanto ela estiver lá. Não vou fingir que nada aconteceu só porque é conveniente para você. Você não vai voltar para lá, respondeu ele. Nenhum de vocês. Vou buscar as coisas dos meninos amanhã e deixar claro que o contato acabou. Falo com meu advogado hoje. Peço medida protetiva. Se necessário, processo ela por tudo. Miguel falou baixinho, ela disse que você nunca ia acreditar na gente. Que ia achar que a gente mentia. Que ficaria do lado dela porque ela é adulta e a gente é só criança. Vinícius pisou no freio, parando o carro. Virou-se para trás, lágrimas nos olhos. Eu acredito em vocês. Em cada palavra. Sinto muito por ter deixado vocês acharem que eu não acreditaria. Por ter deixado vocês se sentirem tão sozinhos. Pedro acrescentou, a vovó falava que a gente era igual à mamãe. Que ia abandonar você também. Que não prestava. Que só dava trabalho e não merecia ser amado. Vinícius respirou fundo. Vocês não são iguais à mãe de vocês. Não vão me abandonar. Prestam muito. São as melhores coisas da minha vida. Fui um idiota por não mostrar isso todos os dias.
A mamãe não foi embora por causa de vocês. Foi embora porque eu e ela não conseguíamos mais viver juntos. Brigávamos demais. Não éramos felizes. Mas isso nunca teve a ver com vocês. Vocês não têm culpa nenhuma. Júlia interveio. Os meninos precisam de comida, água, banho e descanso. Não comem nada desde ontem à noite. Vinícius sentiu o estômago revirar. Nada desde ontem. Ela trancou a despensa. Disse que criança malcriada não merece comer. Que fome ensinaria respeito. A raiva explodiu dentro dele. Respirou fundo e dirigiu até o próximo posto. Comprou comida, água, lanches, roupas limpas. Sentaram-se do lado de fora, comendo devagar. Vinícius observava Júlia cuidar dos meninos com carinho genuíno. Percebia que ela demonstrava o amor que ele falhara em dar. Davi perguntou: a gente pode levar a Júlia junto, papai? Ela pode morar com a gente? Vinícius assentiu. Claro. A Júlia fica com a gente pelo tempo que quiser. Ela é parte da família agora. Chegaram à mansão ao entardecer. Os meninos olharam tudo com olhos arregalados. Vinícius mostrou o quarto de hóspedes para a Júlia. Descanse. Amanhã resolvemos tudo, papelada, salário, o que precisar. Naquela noite, ajudou Júlia a dar banho nos meninos. Ouviu risadas ecoarem pela casa pela primeira vez em anos. Ficou na porta do quarto, vendo a cena que deveria ser rotina. Sentou-se na cadeira e prometeu ficar até dormirem. Durante a madrugada, Davi acordou gritando de pesadelo. Vinícius correu, abraçou: está tudo bem. Você está seguro. Eu estou aqui. Na manhã seguinte, o advogado chegou cedo. Discutiram medida protetiva, guarda